Uniclac. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Mais um bloco sobre noções gerais do direito civil. Você aí que está se preparando para concursos públicos de tribunal, de Ministério Público, de defensoria, esse estudo ele é muito importante para a sua preparação. Okay? Noções gerais de direito civil, revisões pontuais, blocos de 30 minutos. Temos aqui trabalhado os temas mais recorrentes, aquilo que mais cai em provas de concurso público espalhadas aí Brasil afora. Depois de termos falado sobre pessoa natural, regras gerais sobre a pessoa jurídica, precisamos aqui apontar alguns elementos, algumas regrinhas sobre duas pessoas jurídicas especiais: a associação e a fundação. A associação, deixa eu limpar aqui meu quadro do último bloco, associação e fundação. Nós vimos, bloco anterior, acerca aí das regras gerais sobre pessoa jurídica, identificamos o conceito, a natureza e identificamos os 3 artigos em que o legislador apresenta rol das espécies de pessoa jurídica. Pessoas jurídicas de direito público, interno, externo, pessoas jurídicas de direito privado. E dentre essas várias espécies, aprove ao legislador, aqui na parte geral do Código Civil, regular 2 delas. Tratar acerca de 2 delas. Nós temos várias espécies, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquia, associação pública, pessoas jurídicas de direito público externo a outros estados estrangeiros, PJs regulados pelo direito internacional público, e temos as pessoas jurídicas de direito privado, várias, associação, fundação, além delas organização religiosa, partido político, sociedade, eireles, e dentre várias espécies o legislador optou por regular 2 delas, que caem e que vão cair na sua prova, que caem em concurso público e que vão cair na sua prova. São elas, associação e fundação. E eu quero que inicialmente você entenda que há um ponto comum entre essas 2 espécies. Há um ponto comum, eu dizia, entre essas 2 espécies. Qual é esse ponto comum? Tanto a fundação quanto a associação são pessoas jurídicas de direito privado que não têm finalidade lucrativa. Tanto a associação quanto a fundação não possuem fins lucrativos. Esse é o ponto comum. A associação ela não é criada para um fim lucrativo. A fundação também não é criada para um fim lucrativo. Ponto comum. Qual é a diferença? Há uma diferença primordial. A associação é um grupo de pessoas. A associação é um grupo de pessoas para uma finalidade não lucrativa. A fundação é uma dotação especial de bens. Entre aspas, é um agrupamento de bens para uma finalidade não lucrativa. Percebeu? Ponto comum. Tanto uma quanto outra não têm fins lucrativos. Ponto distintivo primordial. A associação é grupo de pessoas. Fundação é dotação especial de bens. A associação não se confunde com sociedade. A sociedade também é um grupo de pessoas, só que para fins lucrativos. Percebe a diferença? Sociedade, grupo de pessoas para fins lucrativos. A associação, grupo de pessoas para fins não lucrativos. Fundação não é um grupo de pessoas. É uma dotação especial de bens para fins não lucrativos. Beleza? Isso aqui é um parecer geral acerca do tema para que possamos analisar na lei
quais são as regras específicas dessas duas espécies de pessoas jurídicas. Ok? Artigo 53 do Código Civil. Constituem-se as associações pela união de pessoas, que se organizem para fins não econômicos. Então, a associação, união de pessoas para fins não econômicos. Para só dar alguns exemplos. Claro, vários. Alguns exemplos de associação. Associação para fins de lazer, de recreamento, como é o caso da Associação Atlética Banco do Brasil. Associações aí que buscam o lazer, né, que tem a finalidade de recreamento, né? Caso desses clubes de piscina, de quadra, campo de futebol, a gente vai ali para divertir. Associação, grupo de pessoas para uma finalidade não econômica. Além dessa associação de bairro, que visa ali trazer melhoramentos, trabalhar ali algumas festas, enfim, a associação de bairro. Escola de samba, normalmente constituída nos moldes de associação, né, para fins culturais. Torcida organizada também, geralmente são formadas nos moldes de associação. Associações atléticas nas faculdades, e aí nesse contexto de faculdade também o centro acadêmico. Ou seja, reunião de pessoas para fins não econômicos. Pode ser um fim acadêmico, pode ser uma finalidade de lazer, de recreamento, enfim, né, filantrópica, pode ser aí uma finalidade de prestar serviços sociais, enfim, não econômico. Agora, pode a sociedade desenvolver atividade econômica? Pode. Cuidado. Ela não pode ter finalidade econômica, mas ela pode desenvolver atividade econômica, desde que o lucro seja revertido para a própria associação. Importa que os associados não lucrem através dessa pessoa jurídica. Notaram? É a união de pessoas para finalidade não lucrativa. Então, os associados não podem lucrar através da associação. Agora, pode ela desenvolver atividade econômica, desde que revertido para a própria associação. Por isso é que eu colaciono aqui o enunciado 534. Né? Tem aumentado aí o número de questões relacionadas à doutrina, relacionadas à jurisprudência, né? Não apenas letra da lei. Então importa aqui fazer esse destaque, enunciado importante do Conselho de Justiça Federal. As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações. De fato, entre os associados não há relação jurídica. Há entre os associados e a associação. Entre eles, não. Entre eles não há direitos e obrigações. E o artigo 55 traz uma regra interessante, dizendo que os associados devem ter iguais direitos. E aí você tem que tomar um cuidado enorme para a sua prova, pelo seguinte: o Código Civil nos diz que os associados devem ter iguais direitos. Mas posso te contar um segredo? É possível. E é possível porque está no texto da lei, na sequência, que na associação exista categorias de associados. Veja, entre os associados não há direitos e obrigações e eles devem ter iguais direitos. Só que é possível existir categorias de associados. Categoria prata, ouro, platino, por exemplo, nessas associações atléticas. Né? Quem é da categoria prata não pode ir todo dia. Né? Quem é da categoria ouro pode ir todo dia. Quem é da categoria platino tem direito a reservar lá a área de festas. Enfim, eu posso ter categorias de associados. O legislador, ele estabelece categorias com vantagens especiais. Artigo 55, os associados devem ter iguais direitos,
mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível. Professor, o que o legislador está dizendo aqui? Eu não posso passar a qualidade de associado para outro via contrato. Não como regra. A qualidade de associado. Eu sou associado de uma determinada associação atlética. O Código Civil está me dizendo que a qualidade de associado é intransmissível, de modo que eu não posso vender a minha cota, né, entre aspas. E se eu morrer, também não será transmitido para os meus herdeiros. A qualidade de associado não é transmissível entre vivos e nem causa mortes. Só que isso é como regra. Como regra, porque o legislador ele diz que a qualidade associada é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Opa, então pode no estatuto constar autorização expressa para a transmissão das cotas de associação, da qualidade de associado. O legislador ele me traz uma regra geral, dizendo que ela é intransmissível por ato entre vivos ou causa mortes. Mas nós podemos fazer constar no estatuto a possibilidade de transmitir a qualidade associada. Meu sogro mudou-se da cidade em que ele morava, agora para Cuiabá. E ele era associado de uma associação atlética chamada Campestre, que era para lazer, esportes, enfim. E ele vendeu, entre aspas, a cota dele. Porque o estatuto dessa associação autoriza essa transmissão. Do contrário, não poderia fazê-lo. O legislador me traz uma regra geral, mas uma regra que comporta exceção. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e recurso, nos termos previstos no estatuto. Então, não pode simplesmente a maioria dos associados decidir que vai excluir um. Não. O associado ele só pode ser excluído em assembleia por justa causa, tendo sido lhe assegurado o direito de defesa e o de recurso. De modo que se ele não concordar com a decisão, inclusive ele pode tentar anulá-la judicialmente. E aí nota, como a associação não tem fins lucrativos, se em algum momento a associação ela for extinta, o que faremos com o patrimônio remanescente? É a Associação Atlética Campestre, que meu sogro era associado lá no sul de Minas, na cidade de Itanhandu. Acabou a associação. Estava indo de mal a pior e tudo, o pessoal não estava frequentando, acabou. A gente vai extinguir. Tem aí várias dívidas e tudo, mas mesmo pagando a dívida vai remanescer ali um patrimônio. Esse patrimônio pode ser dividido entre os associados. Decidimos que a associação ela será extinta, todas as dívidas foram pagas, vendemos ali alguns terrenos para poder pagar as dívidas, quitar tudo que a associação devia, sobrou aqui um imóvel muito bom. Vamos dividir entre os associados? Não. Não, porque a associação não tem fins lucrativos. Os associados não podem lucrar através da associação. Por isso, o Código Civil diz que, dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio será destinado à entidade de fim não econômico, previsto no Estatuto, ou, se omisso esse, após a deliberação dos associados. De modo que aqui, em resumo, a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, reunião de pessoas para fins não lucrativos, não há entre os sócios direitos e obrigações, ou melhor, entre os associados direitos e obrigações. Os associados têm iguais direitos, mas é possível que exista categorias. A associação é composta por associado, diretoria e assembleia geral, e só a assembleia pode alterar o estatuto e excluir
associado, respeitando o contraditório e por justa causa. Já a fundação é uma pessoa jurídica de direito privado para fim não lucrativo, mas que é criada pela dotação especial de bens. Não é um grupo de pessoas. O legislador vai dizer que para criar uma fundação, artigo 62, o seu instituidor fará dotação especial de bens livres. Então a fundação não é um grupo de pessoas, é uma dotação especial de bens para uma finalidade não lucrativa. Só que a fundação tem uma peculiaridade que é muito cobrada em prova. Qual? A possibilidade dela ser criada por escritura pública ou testamento. A fundação é uma pessoa jurídica cuja criação pode ser determinada por testamento. Se eu quiser fazer um testamento deixando uma parte dos meus bens para a criação de uma fundação, eu posso fazer. Porque essa é uma peculiaridade da fundação. Guarde, porque é cobrado bastante em prova. Quais são as possíveis finalidades de uma fundação, professor? Várias. Assistência social, cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico artístico, educação, saúde, segurança alimentar, preservação, conservação do meio ambiente, né? E aí, por aí vai, na sequência do parágrafo único do artigo 62. A fundação, né, como essa aqui é apenas uma revisão, a gente vai mais rápido, a fundação, como ela não tem fins lucrativos, assim como a associação, se o patrimônio destinado para a sua criação for insuficiente, ele será remetido, como regra, para outra fundação de mesma finalidade ou de finalidade semelhante. Então eu deixei lá um testamento destinando 25% dos meus bens para a criação de uma fundação. Se ao morrer esse patrimônio não for suficiente para criar uma fundação, como regra, ele não voltará para os meus herdeiros, mas será distribuído para outra fundação de finalidade semelhante ou idêntica. É o que o legislador vai nos dizer aqui, artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. A fundação, ela possui um estatuto, né, mas qualquer alteração deverá ser aprovada pelo Ministério Público. O Ministério Público é o órgão responsável pela fiscalização das associações. Se ela for extinta, o patrimônio remanescente será incorporado em uma outra fundação designada pelo juiz. Ok? Em resumo, assim como fizemos com a associação, fundação é pessoa jurídica de direito privado. Decorre da reunião de bens, afetação, dotação, personificação. Finalidade não lucrativa, pode ser criada por escritura pública ou testamento. Ela é fiscalizada pelo MPE. O estatuto deve ser aprovado pelo Ministério Público. E se o patrimônio não for suficiente ou extinta a fundação, o remanescente será entregue a uma outra fundação de mesma finalidade ou finalidade semelhante. Algumas questões. As fundações privadas são de livre criação, organização e estruturação, cabendo aos seus instituidores definir os seus fins, que podem consistir na exploração de entidades com fins lucrativos, na área de saúde, educação, pesquisa tecnológica e outras de cunho social. Sem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. A respeito da pessoa jurídica, julgue o item. A dotação especial de bens livres do instituidor para a criação da fundação só tem validade se feita por escritura pública, sendo vedada a sua instituição mediante testamento. Errado, pois a fundação pode ter a sua criação determinada por testamento. Mais uma, da CESP também. As fundações são entidades de direito privado
e se caracterizam pela união de pessoas com o escopo de alcançarem fins não econômicos. Fundação é uma dotação especial de bens e não um agrupamento de pessoas. Está errado, portanto. A transferência de cota de associação de um associado para o seu filho não importará na atribuição da qualidade de associado ao filho, salvo se houver disposição estatutária nesse sentido. Correto? Correto, pois o legislador diz que, como regra, a transmissão da qualidade de associado é vedada, salvo por expressa autorização do Estatuto. Beleza? Beleza. Temos 10 minutos. 10 minutos para falar sobre domicílio. Domicílio. É um outro tema curtinho, e que de vez em quando é cobrado em prova. Tem aqui algumas pegadinhas pontuais, né? Um tema fácil, mas tem aqui algumas pegadinhas pontuais que você precisa ter muito cuidado, tá? Os temas são curtos, por isso que eu ajuntei aqui no mesmo vídeo. 10 minutinhos, mais do que suficiente para fazer os destaques gerais sobre domicílio, tá? E aquilo que pode ser cobrado em sua prova. Primeiro, o que é o domicílio? Domicílio é o local onde a pessoa desenvolve a sua personalidade. Portanto, onde ela exerce os seus direitos e onde ela responde por suas obrigações. É, pois, o local onde, como regra, podemos encontrar a pessoa, natural ou jurídica. O legislador, no artigo 70, me traz o conceito de domicílio, identificando dois elementos que são necessários para a sua constituição. Um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo do domicílio é a residência. Será considerado domicílio o local onde a pessoa estabeleça a sua residência. Primeiro, mas não único requisito, pois essa residência deve ser somada para ser considerada como domicílio a um elemento subjetivo, que é o ânimo de permanência, o ânimo de fixação. Código Civil, artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabeleça a sua residência com ânimo definitivo. Dois elementos, portanto, residência mais ânimo definitivo. Esse é o domicílio, só que existem várias espécies de domicílio e você precisa ter cuidado com elas. Primeiro, falando sobre o domicílio da pessoa natural, que é a sua residência com ânimo definitivo. Ele pode ser simples, ou seja, um único domicílio, mas pode ser plurimo ou múltiplo. Quando a pessoa ela tiver várias residências onde alternadamente viva. O legislador nos diz que todas elas serão consideradas como domicílio. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Ainda é considerado domicílio o local onde você desenvolve a sua profissão. Esse será o seu domicílio profissional. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. O lugar onde você exerce a sua profissão é considerado seu domicílio, que pode ser simples ou plurimo. Pois se você exercitar a sua profissão em vários lugares, em lugares diversos, cada um deles será considerado também o seu domicílio. Então a pessoa natural pode ter aqui um domicílio pessoal simples, residência com ânimo definitivo, ou plurimo. Várias residências onde alternadamente viva. Profissional simples ou profissional plurimo. Beleza, professor, facinho, mamão com açúcar. Ótimo. E se a pessoa não tiver uma residência? Primeira pegadinha. Pegadinha não, né? Primeiro detalhe
que quando cai em prova leva alguns. Porque domicílio é tão fácil que vários abdicam de estudar o tema. Aí muita coisa para estudar, não vou estudar domicílio, é moleza. E aí quando isso cai, vários erram. Se a pessoa não tem residência, se ela não tem residência fixa, é o caixeiro viajante, é o artista circense, né, o nômade, né, que ele se estabelece ali em vários lugares sem se fixar em nenhum deles. Onde será o domicílio dessa pessoa? O Código Civil diz que se a pessoa não tiver residência fixa, será considerada seu domicílio o lugar onde ela for encontrada. Isso é o que a gente chama, tá? Toma cuidado quando isso cai em prova, de domicílio ocasional ou aparente. Domicílio ocasional ou aparente é o domicílio da pessoa que não tem residência fixa. E que diz o legislador será o lugar onde ela for encontrada. Não é a capital do país, não é Brasília, não é a capital do estado em que ele nasceu, não é a cidade onde ele nasceu, pegadinhas que já caíram em prova, é o lugar onde ela for encontrada. Muito cuidado, portanto. Se ela mudar de domicílio, transferindo a sua residência, né? Ok? Se ela transferir a sua residência, com o intuito realmente de mudança, seu domicílio se tornará aí a nova residência. A pessoa jurídica também tem domicílio. Artigo 75. Quantas pessoas jurídicas é domicílio? O da União, Distrito Federal. Domicílio dos estados e territórios, as respectivas capitais. Do município, o lugar onde funciona a administração municipal. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as diretorias, administrações ou que tiver estabelecido no estatuto ou ato constitutivo. Então, domicílio da pessoa natural, domicílio pessoal simples, residência com ânimo definitivo, plurimo, residências onde viva alternadamente. Profissional, onde exerce sua função, profissional plurimo, quando exerce a sua profissão em vários lugares. Domicílio ocasional ou aparente, quando não tem residência, o lugar onde for encontrado. Domicílio da pessoa jurídica, domicílio da União, Distrito Federal, domicílio dos estados e territórios, as respectivas capitais, dos municípios, o lugar onde funcione a administração municipal, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as diretorias, administrações ou o domicílio especial identificado no estatuto. Se a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos, então cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Ótimo. Último ponto sobre domicílio. Esse aqui cai, e quando cai, muitos erram. É o que a gente chama de domicílio necessário. Domicílio necessário é aquele determinado por lei. Algumas pessoas têm domicílio determinado por lei. É o que a gente chama de domicílio necessário. Quem são essas pessoas? O incapaz, o servidor, o militar, o marítimo e o preso. Você pode decorar aí pensando no seguinte: PM-SIM. PM-SIM. Domicílio necessário. PM-SIM. Preso, marítimo, servidor, incapaz, militar. PM-SIM. Esse aqui são 5 que têm domicílio necessário. Preso, marítimo, servidor público, incapaz e o militar. Qual é o domicílio do incapaz? O domicílio do incapaz é o domicílio dos seus representantes ou assistentes. Qual é ou onde é o domicílio do servidor público? O lugar onde ele exerce permanentemente as suas funções. Onde é o domicílio do militar? O domicílio do militar é onde ele servir.
Mas se ele for um militar da Marinha ou da Aeronáutica, será a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. E o do Marítimo é o lugar onde o navio estiver matriculado. E do preso, onde ele estiver cumprindo a sua sentença. Primeiro ponto, você tem que saber quem são os que têm domicílio necessário. PM sim, preso, militar, servidor público, incapaz, marítimo. E uma pegadinha clássica que você precisa tomar cuidado. Onde é o domicílio do militar da Marinha? É a sede do comando a que estiver subordinado. Por quê? Normalmente, quando isso cai em prova, vai colocar que é o local onde o navio estiver matriculado. E essa é uma pegadinha clássica, porque o local onde o navio estiver matriculado é o domicílio do marítimo, né, do marinheiro, daquele que trabalha em alto mar. Nota, aquele que trabalha em alto mar, o marítimo, né, o marinheiro, ele é o domicílio dele é o local onde o navio estiver matriculado. Agora, o domicílio do militar da Marinha é a sede do comando a que estiver subordinado. Muito cuidado com isso em prova. Está lá estruturado, incapaz, domicílio do representante, servidor público onde exercer suas funções, militar onde ele servir, no caso do Exército, se Marinha ou Aeronáutica, sede do comando a que estiver subordinado. Marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, onde ele cumprir sentença. Algumas questões, veja lá, se a pessoa natural tiver diversas residências, onde viva alternadamente, qualquer uma delas será considerada seu domicílio? Sim, domicílio plurimo. Tem domicílio necessário o incapaz, o marítimo e o preso? Sim, não falou que é apenas eles. Notou a pegadinha? O incapaz tem, o marítimo tem, o preso tem? Beleza, então tá certo. Se tivesse exclusivamente esses, aí seria errado. Porque ainda nós precisamos enquadrar aqui, né, o servidor, né, PM sim, preso, militar, o servidor, o incapaz e o militar. Né? Tá faltando aqui o incapaz, marítimo e preso. Então está faltando o servidor e o militar para fechar aqui o grupo de pessoas que têm domicílio necessário. O domicílio do representante comercial que não possua residência fixa e habitual em nenhum local e costume se hospedar em diversos hotéis nas cidades por onde transita, será a capital do estado em que ele tiver nascido. Errado. Será o local onde ele for encontrado, domicílio ocasional. Caso uma pessoa resida com a sua família em uma localidade, mas exerça sua profissão em outra, ambas as localidades serão consideradas seu domicílio. Correto? Um pessoal e o outro profissional. Por fim, pegadinha. O domicílio do militar da Marinha corresponde ao local de matrícula do navio em que o militar esteja servindo. Errado. É a sede do comando a que ele estiver subordinado. Beleza? Fiquem com Deus. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique like.